Só que tá sem o som, precisa liberar seu som. Gente, estamos todas aqui, que demais, que legal. Obrigada por voltarem. E assim, eu estava falando aqui, eu nem vi que o microfone estava desligado. Acabou bem na hora, né? Qual percepção você tem deixado? Eu quero que você pare e pense. E anote essa pergunta. Que percepção você tem causado? Porque sim, a sua imagem, ela fala em 3 segundos. Quanto tempo a gente tem, Dani? Agora renovou, mas aí fica a seu critério. Mais uma Não, hora ele libera. mas a gente fica aqui mais uma hora, tudo bem para você? Vocês estão com tempo? Deixa eu ver que horas são. Já falei. Nossa, eu já falei 1 hora já. Já era para estar terminando. Amém. A gente já vai finalizar. Eu não quero me estender muito para não ficar cansativo, né? Mas a solução, o caminho, um dos caminhos para tudo isso é você alinhar a sua essência, a sua aparência. Porque isso cria uma imagem com transcendência. O transcender é se elevar. O transcender é você ser livre. O transcender é você ser quem você foi criada para ser. Você está hoje sendo quem você foi criada, ou você está escondida, ou você não se reconhece, ou você não se ama, ou você não se aceita. Você precisa transcender, minha querida, porque tudo que Deus faz transcende. Tudo que Deus faz, o transcender é se elevar. Não é uma palavra mística, tá? A transcendência, ela existe. Tudo que Deus faz nos deixa elevado. Você já olhou para algo da criação que Deus criou, de algo, de alguma coisa? Você não ficou assim maravilhada? Aquilo te eleva. Aquilo te deixa, meu Deus, extasiada. Assim tinha que ser você, criada à imagem dele. Você acredita em mim? Ele te fez conforme ele é, a cara dele. E hoje eu quero fazer uma pergunta. Já que o que fundamenta uma imagem, a essência e a essência fala de algo essencial, o cerne, o centro. Eu queria perguntar para você, quem você é? Uma árvore toda florida. Ai, que linda! Nossa, Vivi, que linda! Eu me sinto assim, uma árvore florida. Que linda! Que lindo! Que bênção! Maravilhosa. Aparece para a gente te ver, árvore florida, bem linda. Gente, quem você é? Alguém poderia me responder? Porque a imagem, ela é fundamentada a partir da essência. A partir da essência. Porque a aparência, ela tem que mostrar a essência. E a essência tem que mostrar a aparência. Vocês estão entendendo isso? Então, começa aqui, ó. Sabe por quê, Ju? Muitas vezes a gente não consegue se arrumar. Porque a imagem que nós temos de nós mesmos é tão sem valor, é tão pequena. Eu quero perguntar hoje para vocês que estão aqui, quem você é? Essência. Porque a imagem, sim, tem tudo a ver com identidade. Identidade, sabe o que é identidade? Idem. Idem. Identidade é idem. Quer dizer, igual a quem? Nós temos, enquanto seres humanos, uma necessidade de nos identificar desde quando você nasceu. Identidade. E só quem pode definir e te dar identidade é quem te criou. Com a cara dele, idêntica a ele. Meu Deus, isso é muito lindo. E eu descobri isso, gente, debaixo de muita dor, porque eu passei por um casamento. A Dani sabe minha história.
Eu passei por um casamento de 18 anos com um pastor. Ele era muito narcisista. Então, você imagina, era só ele que importava. Mais nada, mais ninguém. E ele pisava, humilhava, oprimia, me denegria com palavras constantemente. Olha que lindo, a Lisete escreveu: sou o bom perfume do Pai para exalar. Saiu aqui do chat. Abre a câmera e fala pra gente. A Jane também quer falar, ela levantou a mão aqui. Aí fica à vontade, Jane, pode falar. Eu vou ler aqui o que você quer falar também, Lisete, que você escreveu? Fala para nós, por favor. Fala, gente, eu vou amar ouvir. Posso falar, Dani? Pode sim, pode falar. Eu ia falar mais ou menos, acho que isso que a Lisete escreveu aí. A gente pede para Deus para ser o bom perfume de Cristo, né? Só que como que as pessoas vão se aproximar e querer sentir o perfume se a gente não cuidar da aparência, né? Do frasco. Como ninguém vai querer experimentar. Então, para mim, até para mim levar a palavra, o amor de Jesus, ou a minha profissão, o que seja, eu não tenho, a minha aparência não ajuda, não colabora. Como é que eu vou querer ser o bom perfume se a minha embalagem não aproxima, né? Não atrai Meu a Deus. pessoa a querer sentir aquela essência, para saber a essência. E isso traz para nossa vida pessoal mesmo, né? Também, né? Exemplificando. Como é que eu vou mostrar o amor de Deus se eu não tenho atitudes? A minha aparência é só a casca, né? Não, não demonstra aquilo que realmente existe dentro que tem na essência, né? Tem que ser tudo completo, é o que você falou, meio a meio. Né? Como é que eu vou ser uma futura psicanalista, que aqui tem muitos estudantes, assim como eu e a Dani e outras? Eu posso ter o conteúdo, mas se eu não tiver a minha aparência, eu não vou fazer sucesso no Instagram. E isso tocou, as suas palavras e me tocou a questão da questão da gente se aparecer. Eu senti, por exemplo, eu não consigo me aparecer muito no Instagram porque eu me preocupo demais com a minha autoimagem. Eu não estou bem, não me vejo bem, como é que eu vou me aparecer? Como é que eu vou ter vontade de fazer? Está vendo que isso influencia até na vida profissional, né? Na vida no todo, né? Era isso. Maravilhosa, Jane. Incrível. Pode falar, Lisete. Lisete, o áudio está fechado. Tá fechado o seu microfone. Agora foi, né? Acho que agora foi. Foi sim, pode falar. Então tá, boa noite para vocês. É um momento precioso, tá bom? Que tem ministrado muito ao coração, mas realmente é como você tem colocado. A gente realmente tem que tem que ter em nós essa essência, esse bom perfume, né? Para exalar. Esse é o propósito, como a nossa amiga falou aí, de exalar esse bom perfume e usar, que seja todas as ferramentas, tudo que o Senhor ele deu a nós, né? A nossa aparência e tudo, toda a ferramenta que ele nos deu, a gente tem que usar isso para fazer exalar esse perfume, para que as pessoas, como ela tem falado aí, nossa querida, dando a aula, para que as pessoas, ao olhar para nós, né? Essa sempre foi minha dificuldade. Mas ao olhar para nós, elas possam simplesmente, nossa, que perfume, né? Que seja com algo que eu faça, com algo que eu venha ali executar, né? Fora do lar, dentro do lar, de qualquer forma que eu possa, com as minhas atitudes, né? Exalar o que está dentro desse bom perfume. E a começar, então, por essa aparência, como nós temos aprendido aí. Que lindo. Gente, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, meninas. Mais alguém? A Viviane escreveu, né? Eu sou o bom perfume. Não, que se vê como uma árvore florida. Você tinha comentado que quando você vê alguma obra de Deus, né? Como que você se sente? Eu falo, eu me sinto lisonjeada, assim, eu vejo a presença de Deus quando a gente vê, né? Uma árvore toda florida. Aqui na frente da minha casa mesmo tem um ipê, então quando ele floresce, nossa, eu
eu Nossa, paro e fico apreciando, assim, saber que aquilo é a obra de Deus. E como você disse, a gente tem que se espelhar ali. Se a gente consegue ver a presença de Deus em uma árvore, em uma flor, por que não ver em nós isso? uau, Né? Porque nós também somos obra de Deus. Por que não regar, cuidar dessa obra aqui também, que né? lindo, perfeito, maravilhoso, exatamente. Meninas, que incrível tá sendo estar aqui com vocês. Dani, muito obrigada mais uma vez. Gente, então é isso, olha. Como eu já estava dizendo aqui no PDF, a gente estava falando da representação visual, a gente estava falando no hebraico, tá aqui, eu vou disponibilizar esse PDF para a Dani, ela coloca lá no grupo, que é Selen, no hebraico, né, quer dizer, a representação da essência, o que a Vivi falou também, muito legal, muito incrível. Se eu estou olhando para uma árvore e eu estou reconhecendo Deus, imagina a minha imagem. E a minha imagem é projetada, é o próprio reflexo de quem Deus é, né? Então, quanto mais essência, mais poderosa a aparência. E aí eu quero, então, fazer essa pergunta para vocês hoje. Quem você é? Em características. Eu queria que você parasse e pensasse nisso agora. Quem você é? Essa é a resposta, ou seja, essa é a pergunta mais importante da sua vida. Como eu estava dizendo, eu venho de um relacionamento de 18 anos e eu perdi muito a noção de quem eu era. Até quimicamente falando, né? Neurocientificamente falando, quando você está debaixo de um relacionamento abusivo, você tem ali constantemente palavras muito pesadas, negativas ao seu respeito, há uma parte do cérebro que ele é destruído, mais de 20%, o hipocampo. E é através do hipocampo que você descobre ou tem uma noção ou sabe quem você é. E eu lembro que por um tempo eu perdi muita noção de quem eu era, porque começa a virar uma confusão dentro da sua cabeça. O que ele está falando ao seu respeito começa a ser verdade, mas aí ao mesmo tempo você tem uma crise de identidade dentro de você, porque aquilo também é tão ruim. E eu lembro que muitas vezes ele falava: você é louca, você é doente, você não sei o que, entre outras coisas. E aí eu ficava chateada, triste. Aí ele vinha querer um abraço, aquela coisa. Aí eu falava assim: tô muito chateada, você me xingou. E aí ele falava assim: não, eu não te xinguei. Você é louca, não falei isso para você. Ou então ele falava assim: sim, eu falei, você merece. Então imagina o conflito interno que aquilo foi estabelecendo, se formando, e fora, né, quimicamente falando, o corpo ele estava reagindo diante de tudo aquilo, e essa percepção de quem eu era estava sendo destruída. E eu tive, sim, um colapso de quem eu era, que eu tive que ter uma ajuda, gente. Eu sou muito improvável. Eu falo que Deus ele é muito maravilhoso, porque aonde eu fui mais atacada é onde Deus me usa hoje para transformar e curar vidas. E eu posso estender as minhas mãos para vocês e dizer que sim, você pode se reconhecer e você pode ser curada na sua autoimagem, na sua identidade, como eu fui. Mas eu não fui curada e nem só apenas em terapias e psicologias. Eu fui curada a partir do olhar do meu Deus. Porque eu passei anos sendo vista, olhada por um olhar maligno, mal. E aquilo gerou em mim uma percepção muito mal e muito ruim sobre mim mesma, ao ponto de eu não me reconhecer mais. E talvez você esteja aqui hoje e não se reconhece porque você está desconectada do olhar do teu Criador. E é esse olhar que vai te curar hoje. É esse olhar que vai te reconectar à essência de que você carrega. Porque é esse olhar que vai definir, que vai dizer, que vai identificar quem é cada uma de você aqui. Não é mais o olhar do seu pai, não é mais o olhar dos seus filhos, não é mais o olhar do seu professor, não é mais o olhar da sua mãe, não é mais o olhar dos teus filhos, não é mais o olhar do seu patrão, seja lá de quem for. É curada para curar, somos corpo, alma e espírito. De dentro para fora, exatamente, perfeito. Gente, hoje o meu processo de consultoria de imagem, ele é um processo de dentro para fora. É muito mais do que vestir, é muito mais do que roupas. Porque a aparência, isso aqui
tem que estar ajustado a quem eu sou, ao que eu carrego, que é a essência do meu Criador. E cada uma carrega uma parte de Deus, única. Eu provei isso para você. Deus, ele estabeleceu em mim um designer dele que você não tem, que só eu carrego. E é isso que é o mais lindo em Deus. E por isso que eu falo, quanto mais essência, quanto mais você saber quem você é, mais poderosa é a sua aparência. Ou seja, isso é transcendência. Isso é transcender, isso é se elevar, isso é estar livre para ser quem você foi criada para ser. Então, um dia eu estava chorando muito e eu queria saber quem eu era, porque eu estava muito desconectada, eu só tinha dentro de mim, quando eu me olhava no espelho, gente, eu saí, eu me separei, lógico, mas eu me olhava no espelho, eu me achava um lixo, eu me via um lixo, eu chorava, eu me via horrorosa, feia, velha, tantas outras coisas, quer dizer, tudo aquilo que eu ouvia e vivenciava era refletido naquela imagem que eu via no espelho. Então, o espelho, sim, ele está refletindo a essência, aquilo que está interno. E é por isso que tantas mulheres estão mal com a aparência, porque elas estão desconectadas da essência. Ou seja, elas estão desconectadas de quem as criou. E lidar só com a aparência, gente, é fútil, é cansativo. Sim, é cansativo. E também ficar só na essência, a gente fica feia, sem valor. Porque você tem um dos maiores ativos da sua comunicação, é a sua imagem. A sua comunicação não verbal, 3 segundos, nunca mais esquece disso. E eu quero terminar com uma atividade terapêutica, que é o start, que é o começo de tudo. Como a Vivi falou, né? Que lindo, quando ela olha para a árvore, ela reconhece Deus. E ali, olhando para aquela árvore, você se reconecta a Deus e ali você consegue ver características de Deus. Sim ou não, Vivi? Fala para mim 3 características que você vê em Deus ali. Pode abrir seu microfone e falar, por favor. Única. Única? Isso. Eu sou filha amada de Deus e imagem e semelhança dele. Sim. Quando você olha para a árvore, você identifica Deus. Quais são as características que você vê de Deus ali naquele momento? 3 características dele. Traz para a gente aqui, que você se conecta naquele momento. O poder, a ação. É que falar de Deus não tem características, né? Porque Deus é único. É o poder, que mais você disse? O poder, a ação dele, né? O agir de Deus. Não, agir. E a presença. Amém. Minhas queridas, eu quero agora que você comece a pensar em Deus, comece a se conectar a Ele. Porque o olhar de Deus é Ele que vai dizer quem você é. Lembra que eu falei que o olhar do outro diz quem você é? Peraí, deixa eu achar aqui. O olhar do outro está dizendo quem você é. O tempo todo, né? O olhar do outro está ali dizendo para você, você não consegue se ver a partir do olhar do outro. Ou, perdão, a partir dos seus próprios olhos. Esse é o princípio da imagem. Mas é muito desesperador essa verdade, quando você está refém do olhar do outro, dizendo para você quem você é. Mas eu tenho uma grande e boa notícia. Você pode olhar nos olhos de Deus agora. E a partir dos olhos dele, você saber quem você é. Se você fizer agora uma atividade, você não tem como fazer, talvez você esteja sozinho na sua sala. Mas se eu tivesse com você agora pessoalmente e eu falasse assim, olha nos meus olhos, sabe qual reflexo você ia encontrar aqui nos meus olhos?
Sabe? Alguém sabe? Quando você olha no olhar do outro, aqui, ó, nos olhos do outro, sabe o que você vê aqui refletido? Você vê refletido a sua imagem. Eu me vejo, exatamente, Dani. Faz isso quando você sair daqui com seu filho, com seu marido. Fala assim, vem cá, deixa eu olhar nos seus olhos. E você vai ver o reflexo da sua imagem no olho dele, desenhadinho. Porque esse é o princípio da imagem. Você se vê a partir dos olhos do outro, é o reflexo. E agora a gente vai olhar nos olhos de Deus, porque quando eu estava chorando, desconectada, fragmentada, distorcida, dolorida, não me enxergava, não me reconhecia. O Senhor falou para mim, olha nos meus olhos. Eu estava chorando muito nesse dia. E ele falou assim para mim, olha nos meus olhos. E eu sabia que ele estava me falando. Você vai se ver a partir do olhar dessa pessoa? Você vai deixar as palavras dela definir quem você é? Olha nos meus olhos, André, olha nos meus olhos. E quando eu olhei nos olhos de Deus, do meu Criador, sabe quem eu vi lá? Eu mesma. Eu me encontrei. E naquele momento, eu me reconectei com a minha verdadeira essência, com a minha verdadeira identidade. Então tudo começa no teu Criador, que te criou a imagem e semelhança dele. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora e se conectasse com Deus e olhasse para Ele. Que você ouvisse, que você o contemplasse. Que você agora, de alguma forma, deixasse os seus sentidos, os teus olhos, teu coração, perceber quem Deus é para você. Quem Deus é para você. O que você enxerga nele? Começa a se conectar com isso, a olhar para ele. Davi, ele fazia muito isso, ele contemplava Deus. Por isso que ele escrevia, você é minha força, minha alegria, minha salvação, minha rocha, minha esperança viva, meu protetor, meu escudo. Porque ele contemplava quem Deus era. E quando você contempla quem Deus é, automaticamente você consegue se reconectar com quem você verdadeiramente é, porque você é o reflexo dele. Eu queria que você tivesse uma folha agora, fosse abrindo os olhos devagar, e fizesse aqui, ó, essa atividade, igual tá aqui no PDF. Escrevesse Deus, passa no meio um risco, e do outro lado você escreve eu. E aí, o que você viu em Deus ao contemplá-lo? Coloca as características dele ali. Deus é meu amigo, ele é o meu pai, ele é meu protetor, ele é meu provedor, ele é meu sustentador, ele é o meu remidor, ele é o meu resgate, ele é o amado da minha alma. Quais as características? Pode ser 3, 5 características que você viu em Deus agora, nesse momento. Quem Deus é para você?
Terminaram aí? E agora eu quero dizer para você quem você é. Você é o reflexo dele, certo? Então, o que você viu é que você viu em Deus, é quem você verdadeiramente é. Então, o que você escreveu aqui nessa parte de Deus, você pode escrever e transferir para você. É quem você é. Queria que alguém abrisse a câmera e falasse para mim quem Deus é. Oi, Ju. Tá, o seu microfone está desligado. Deus é meu amigo, meu resgate. Deus é amor, Deus é fiel, Deus é amor infinito. Ô, Ju, sabe quem você é? Você é tudo isso que você viu em Deus. Agora fala quem você é, repetindo para você o que você escreveu que Deus é. Juscelia, você é amiga. Juscelia, você é resgate. Juscelia, você é amor. Juscelia, você é fiel. Juscelia, você é amor infinito. Gostou? Uhul! Que linda! Você tem essas características, Ju? Tenho, acho que tenho. Você é amiga? Sou, Você é fiel? sou, Você é amorosa? sou. É quem você é, minha querida. Ah, desculpa. Você é um resgate na vida das pessoas que estão ao seu redor. Pode chorar, porque todo mundo chora nesse momento. Alguém mais quer compartilhar? Quer falar? Olha que essência linda, Ju, que você carrega. Obrigada. Olha que linda que você é, Ju. Que parte maravilhosa de Deus que você carrega. E eu vou falar algo aqui para vocês. Nós estamos em 19 pessoas. Ninguém vai ter as mesmas características iguaizinhas a Ju aqui de Deus. Cada um vai ter uma percepção diferente. Deia, a Cris quer falar. Tá bom. Eu escrevi aqui, meu pai amado, meu protetor, aquele que me amou primeiro, o meu resgatador. Quer dizer, que é filha amada de Deus, protegida de Deus, amada por Deus e salva. Lindo. Cris, lindo. Você tem essas características? Amém. Amém. Você é o que você vê em Deus. É o reflexo. Amém. Amém. Sinto protegida por Ele. Muito mais que isso, você é proteção. Uhum. Amém. Você é salvação. Amém. Você é... que mais que você escreveu? Aquele que me amou primeiro e meu resgatador. Você é um resgate. Você ama as pessoas. Amo. Tem facilidade em amar as pessoas. Tenho, muito. Olha isso. Verdadeiramente tudo isso. Você é protetora. Sou. Sem pensar nisso, escrevi isso. Você é salvação. E salvação, ela é um verbo no hebraico que quer dizer consolo, provisão, envolve libertação, tantas coisas. E eu vejo você, essa mulher que você abraça as causas Justamente. do outro. Essa é uma característica de Deus, é a essência dele que você carrega. Amém. Você é, Cris. Amém. Amém? Maravilhoso. Amém. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Que linda que você é, que maravilhosa.
essa parte de Deus que eu estou conhecendo hoje através de você. Amém. Amém? É o que eu sinto mesmo. Com toda a minha história, eu sinto hoje que filha amada de Deus, né? Protegida por Ele, né? E o meu resgatador, aquele que me resgatou Amém. e que tem me transformado dia após dia. E hoje aqui mais um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Que linda, que linda. Que lindo isso. Alguém mais quer compartilhar? Obrigada, Cris. Obrigada, Ju. Chora mesmo, porque é uma ativação. Gente, esse processo foi o que me curou. Eu não aprendi isso em lugar nenhum. Lugar nenhum. Peraí, Jane, só um pouquinho. Eu estava buscando a cura da minha autoimagem, porque estava muito destruída. E Deus falou, olha nos meus olhos. E foi assim que eu me curei, olhando nos olhos de Deus e descobrindo quem eu verdadeiramente sou. Hoje, eu estou tão fundamentada em quem Deus é na minha vida que não são palavras de pessoas, críticas, nem elogios que mudam, que me deixam mal e que me deixam bem. Porque é o olhar dele que me define, que diz quem eu sou. E esse momento é de ativação, ou seja, não é motivacional. Você já viu aqueles coach que fica, vai, fala quem você é, bonita, forte, vitoriosa, vamos, vai, sou linda, sou não sei o quê. Motivação. Daqui a pouco você não tem você não tem esse motivo para ter essa ação, que é a pessoa te motivando, você desmantela. Mas agora você está sendo ativada. Ativação é algo que já está aí dentro de você. É como eu conectasse o meu computador na energia. E aí ele aparece sendo aquilo que ele foi gerado para ser. Porque ele está reconectando-se, ativando-se naquilo que já está aí dentro de você. Por isso que chora. Nunca mais você vai ser a mesma, Ju. Eu queria... Agora, quem queria falar aqui, que eu pedi só um pouquinho para esperar? Pode falar, por favor. Eu deixei para as amadas falar, mas elas estão tímidas, eu vou falar de novo. Por favor. Eu coloquei assim que Deus é perfeito, Deus é detalhista, né? Ele é detalhista, ele é meu cuidador, é aquela luz contagiante que traz um amor, traz uma paz, essa é o que eu sinto, e bondoso. Amém. Jane, que lindo. Agora fala para mim quem você é. Trazendo todas essas características de Deus para você. Eu sou perfeita aos olhos de Deus. Você é perfeita. Eu sou perfeita. Deus me fez com detalhes, né? Sou detalhista. Não. Jane, você é detalhista. Você é detalhista? Eu sou. Eu sou bastante. Eu sou cuidadosa. Uhum. Ele é meu cuidador. E bondosa. Você é tudo isso? Creio que sim. Mas você reconhece essas características em você? Reconheço. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Que eu queria só aproveitar o gancho da Jane, que eu acho fantástico. Posso falar? Pode. Eu coloquei aqui, Viviane, que Deus é amor incondicional, Deus é perdão, compaixão, meu melhor amigo e o princípio da harmonia. Uau, que lindo! Agora fala quem você é, Vivi. Transferindo todas essas palavrinhas para você. Eu sou amorosa, eu sou perdoadora. Compaixão é empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Sim. Meu melhor amigo, né? Sou Só a harmonia do princípio. Você é amiga? Muito amiga? Você gosta das coisas ordenadas, organizadas? A harmonia fala muito disso, de equilíbrio. Eu trabalho com organização. Ah! Personal organizer. Gente, fala sério. Meu Deus. Fala sério, se isso não é verdade. Eu tô quase chorando aqui agora.
Tá. Maravilhoso. É isso Não que erra você. uma, hein, amiga? Não erra uma. Eu fico É aqui me isso. segurando pra não chorar. Oh, meu Deus. Eu tô me segurando aqui agora, depois dessa, meu Deus. Que Deus lindo, A gente. Eliusa Olha, quer falar. Fala aí, Eliusa. Meninas, a Eliusa vai ser a última a falar pra nós, porque nós temos um Tá. tempo. Depois eu queria que alguém batesse uma fotinha aqui pra gente deixar as meninas com vontade de estar aqui com a gente e vir pro próximo, tá bom? Então no final, não esquece, quem puder, já tira um print aqui da tela com todas, pra gente poder marcar também a Deia lá no Instagram. Você pode tirar o print me depois, marque, colocar lá no gente. Stories, marcar ela. Segue ela, tem muitas dicas, nossa, e tem um monte de podcast que ela foi contando dicas, testemunhos. Depois a Déia vai deixar o. Eu coloquei seu Instagram lá no grupo. Segue ela lá pra vocês Obrigada, conhecer e ver meninas. um pouquinho mais sobre a história dela. Vamos ouvir a Eliusa, pode falar. Gente, nossa, eu sinto maravilhada com tudo que eu recebi hoje aqui, porque, André, eu estava orando, né? E falei assim, Senhor, eu fiz um post de uma live que eu ia fazer, que Deus me deu essa live. Bela aos olhos de Deus. Deus me deu o título, me deu o assunto. Eu falei, Senhor, de onde que eu vou tirar esse assunto? Meu Deus. Quando eu fiz essa oração hoje, chorando na hora do almoço, eu falei, Senhor, como que o Senhor me dá um tema assim? E aí, quando eu caí aqui, eu tô entendendo tudo. Por quê? Porque eu sou dentista, e especialista em harmonização, e eu só pego mulheres fúteis. Eu falei, Senhor, o que que eu tô fazendo aqui? Que eu fico enchendo essas mulheres. Que E coisa aí, linda. e aí Deus falou comigo, falou assim, porque eu dou o espelho para as pacientes, elas choram, e elas querem encher mais. Eu falo, o seu problema não é harmonização, não é botox, é essência. Seu problema é saber quem você é em Cristo, em Deus. E eu começo a pregar, evangelizar elas, é o contrário, né? Elas buscam encher demais o rosto porque estão vazias por dentro. E Sim, aí eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me use nessa área, eu preciso ser usada nessa área. E aí, quando eu fechei o olho, que eu vi Jesus, o que que eu vi? Eu vi Jesus lindo, sorriso, protetor, consolador. Eu falei, gente, ele viu um dentista, né? O sorriso, dentista. Aí eu falei, aí eu falei assim, Deus, agora eu tô entendendo tudo. Por que que o Senhor quer que eu faça essa live? Eu vou aprender com a Andréia, pegar o que o Senhor me deu, levar. E eu falei assim, gente, é muito lindo, Deus é lindo. Sabe por quê, meninas? Vocês estão nessa sala, vocês têm a essência, que é o mais importante, assim, né? Que é Cristo, o resto que a André falou aqui da revelação da identidade, Jesus já fez na cruz por vocês, já está feito, é só tomar posse. Agora, as mulheres do mundo, elas não têm a essência, elas estão vazias. Então, assim, eu posso te falar, André, que foi transformador, sabe? E glória a Deus. que eu vejo todas vocês tão lindas, tão lindas. Eu falo, meu Deus, como essas mulheres são preciosas por ter essência. E esse equilíbrio da aparência é o que nós vamos buscar ter todos os dias das É nossas vidas. verdade, exatamente, é o equilíbrio, muito É bem. o equilíbrio. 50%. Obrigada, viu, pela essa oportunidade. Eu que agradeço. A Fê pediu Maravilhoso. pra cada uma aqui abrir a tela pra ela já ir tirando o print pra nós, que ela vai Vamos. bater o print pra Dani, eu marcar. posso só finalizar uma Pode, coisa? amor, pode. A gente vai orar ainda pra terminar, mas pode finalizar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Estou amando ouvir vocês aqui, gente. Alguém mais? Volte outra vez. Vai, Jane. Eu não entendi o que ela falou, eu achei que ela ia falar. Ela falou pra você voltar, amiga. Já tá. Falei para você voltar outra vez. Já Amei, que amei, falei ok. bastante, eu vou falar mais um pouquinho. Foi Tá? muito bom sua presença aqui. Deus te usou de uma forma tremenda. E as palavras da ele usa, né? Fechou com chave de ouro aí, representando tudo aquilo que você trouxe para nós aí. Deus abençoe muito sua vida, continue te usando. Para mim foi maravilhoso estar aqui. Amém. Obrigada, gente. Glória a Ele, porque, como eu disse, se não fosse Ele, eu jamais estaria aqui hoje. Então, claro que eu caminho junto, né? E toda a glória e honra é dele. Meninas, eu queria deixar para vocês o seguinte: hoje foi ativado quem você é, e vocês viram que
faz tanto sentido o que cada um vê em Deus, é você, está falando de quem você é. Meu, da Vivi foi assim, eu quis me jogar no chão e chorar. Da Eliusa também, ela vê Cristo sorrindo, e olha o que ela faz, ela trata sorriso, ela vê pessoas sorrindo. Então, assim, teve um dia, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive, que eu falava, Senhor, eu via Deus resplandecente, assim, uma luz, e aí Deus falou assim para mim, eu resplandecente, esplendoroso, glorioso. Eu comecei a falar para ele umas palavras que eu nunca tinha falado e eu nunca tinha visto daquela forma. E aí, como Deus estava me tratando na minha autoimagem, e eu buscando isso nele, ele falou, agora eu quero que você fale isso que você é, que você está vendo em mim, que você fale isso sobre você. E eu não consegui. Eu falei, não, eu resplandecente, pai, por favor, né? Claro que não. Eu, gloriosa, eu, poderosa, eu, soberana, eu, majestosa. E Deus falou, sim, você é o meu reflexo. Você é a minha imagem. Você é como eu sou. Aquilo foi difícil para mim. Não sei quem que falou aqui perfeita. Deus é perfeito. Tinha que ser você, Jane, maravilhosa. Você falar que você é perfeita, sabe por quê? Isso é um outro mito. Gente, dá licença, eu quero 10 minutinhos só, Dani. Posso, meninas? Juro que não vou mais. Esse é um outro mito que fala, não sou perfeita. Quê? Jesus, eu não vou nem falar de Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quero falar de Jesus. A gente não lê a Bíblia. A gente ouve o que o outro fala e sai que nem papagaio. Jesus falou assim, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai. Eu não sou perfeita, não, você é sim, minha querida. Porque quando uma mãe, a gente não sabe o que é perfeição. A gente tem o padrão aí de fora de perfeição, instalado, errado, equivocado, conforme o mundo, que é inatingível, que é superficial, e muitas vezes até de comportamento, de valores. Eu não sou perfeita, assim você é. É uma ordem, sede perfeitos. E quando Jesus fala isso, no original, é uma palavra no hebraico, quer dizer teleios, no grego, teleios, que é desenvolver-se. É como se você fosse quebrando camadas e evoluindo e avançando. E eu vou terminar falando, quando uma mulher ela está grávida, ela está grávida, ela vai no médico fazer ultrassom do filhinho dela. Tudo que ela quer ouvir daquele médico é que esse feto, que esse bebê é perfeito. E ela ouve ou não ouve que ele é perfeito? Ouve. Se não tiver nenhum problema, ele é perfeito. O seu filho é perfeito. Ele nasceu? Ele tá andando? Ele tá chorando? Ele tá mamando? Ele cresceu? Ele tá andando? Mas esse é o conceito real de perfeição. Você carrega em você a perfeição, sim, porque Deus ele é poderoso de fazer com que você se desenvolva, com que você cresça, com que você avance e seja o varão perfeito que ele criou para você, o designer perfeito, o desenho perfeito, o molde perfeito que Deus criou para que você seja. Então você é perfeita. Porque ele te dotou de todas as qualidades, capacidades para atingir quem ele te criou para ser. E transcender é isso. É ser quem você foi criada para ser. E o ser é a partir da sua essência. Guarda essa listinha que você teve hoje aí. E para finalizar, 2 coisas. Quando Deus me falou, sim, você é resplandecente, sim, você é soberano, fale isso para você, eu não conseguia. E aí eu falei, mas pai, como que eu vou falar isso? Eu sou criada na igreja, né, gente? Sabe aquela mentalidade religiosa, pequenininha, que parece que você se reduzir tem a ver com humildade? E quando você se acha, quando você fala quem você é, tem a ver com soberba, com orgulho?
é uma linha muito tênue, né? E a religião, ela reforça muito isso. E aí Deus falou assim para mim, para que você não passe de herege, tô terminando. Só 3 características que fazem Deus ser Deus, e ele não transferiu isso a nenhum de nós: onipotência, onisciência e onipresença. Isso faz ele ser Deus com D maiúsculo, criador, poderoso, majestoso, não existe igual a ele. Ele me ensinou isso, gente. Agora, o que você ver nele, poderoso, poderosa, resplandecente, resplandecente, glorioso, gloriosa, é o reflexo. Você foi criada para isso, para representar a essência do teu Criador. Só que primeiro você precisa ver isso em você, para depois mostrar isso para o outro. E para finalizar, minhas queridas, você tem que pegar essa lista, ir para frente do espelho e todos os dias falar quem você é. Porque isso cria, Ju, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você ouviu palavras a seu respeito, todas nós, negativas, e viu o olhar do outro, às vezes, olhando para você de uma forma ruim. Isso formou a percepção de quem você é. Então, você indo para frente do espelho e falando, eu sou perfeita, eu sou. Toda essa lista que você viu em Deus não é motivacional, é ativacional, é a sua essência, é o que Deus colocou dentro de você. Imagina a Vivi falando, eu sou organizada, eu gosto da ordem, da harmonia. Você está fundamentando quem você verdadeiramente é, construindo um novo caminho neural dentro do seu pensamento, do seu raciocínio. E quebrando padrões antigos de pensamento e de percepções de uma identidade deformada, distorcida, distanciada de quem você verdadeiramente é. Quando você fundamenta quem você é, a sua aparência vai começar a florescer, a sua aparência vai começar a se revelar, a se mostrar como é a essência. O tanto que a essência, você se apropria dela, a sua aparência também. E é isso que eu quero deixar então para vocês, meninas. Obrigada, foi maravilhoso conhecer vocês, estar com vocês. Obrigada, Dani, mais uma vez. Obrigada, Deia. Nós vamos orar. Vamos Antes orar. que Eu só queria pedir para bater agora o print, vocês abrirem a câmera, a gente vai dar um sorriso aqui. Eu vou interromper a gravação.